Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Então vamos lá? Começando mais uma aula. Hoje, terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Então hoje nós teremos aí português e ciências. Vamos lá? Então vamos lá. Abram a apostila de português, página 49. Nós iremos fazer a apostila de português, página 49 a 53. E depois iremos para o caderno de atividades, certo? Nós iremos trabalhar aí com textos científicos. Então tá lá, ciência para todos. Você é curioso? Gosta de entender como e por que os fenômenos acontecem? Neste capítulo, você vai estudar um gênero textual que oferece respostas científicas a muitas perguntas. Então, vamos lá, página 49. Gatos entendem de física. Estudo japonês mostrou uma rara habilidade nos bichanos. E aí vocês têm a imagem do gato, né? Depois lá, outra notícia. E se a gravidade da Terra fosse igual à de Júpiter? São Paulo seria tão fria quanto a Serra Gaúcha. E em um ano teria 52 meses de 7 dias cada. Então, assim, esses títulos despertam sua curiosidade para ler o restante do texto? Aí vocês vão responder. Você costuma ler textos sobre ciência? Aí vocês vão responder sim ou não. Nesses textos, você espera encontrar informações fáceis ou difíceis de entender? Então, geralmente vão ser textos mais difíceis, porque vão ter aí, são textos científicos, né, com linguagem clara e acessível. Então, tem bastante palavras assim mais difíceis, vai sempre precisar ter um dicionário ou algum glossário aí do lado, mostrando as definições de algumas palavras. Então, vamos lá. Texto de divulgação científica. Leia o texto a seguir. Urânio cheio de energia. Se você gosta de jogar videogame, navegar na internet ou tomar banho quente no inverno, já reparou que a energia elétrica é um dos avanços científicos mais importantes para o ser humano? No Brasil, grande parte da eletricidade é produzida a partir da força dos rios em movimento, mas existe uma tecnologia que vem crescendo cada vez mais, a energia nuclear. Para gerar eletricidade, a usina nuclear trabalha com um tipo especial de urânio, elemento químico que tem seu núcleo dividido naturalmente em vários pedaços. A cada divisão, ocorre liberação de energia em forma de calor e uma grande quantidade de água é aquecida. Ao se transformar em vapor, a água gira uma turbina que alimenta um gerador de eletricidade. Uma pequena pastilha de urânio é capaz de gerar eletricidade suficiente para alimentar uma cidade inteira. E, ao contrário de outros tipos de energia, o processo não libera gases causadores do efeito estufa. Apesar dessas vantagens, a energia nuclear deixa muita gente com medo, pois o uso inadequado dela pode emitir raios perigosos no ambiente, gerando doenças graves e até morte das pessoas que estiverem por perto. Geralmente, as usinas nucleares são construídas para que a radiação não escape dali, mantendo a população segura. As paredes, por exemplo, são muito grossas e de concreto. Porém, caso a proteção que envolve a usina falhe e aconteça uma explosão, a radiação escapa para o ambiente ao seu redor. Acidentes assim já aconteceram, por exemplo, em Chernobyl, na Ucrânia, na década de 1980. A cidade ficou tristemente famosa depois da explosão de uma usina nuclear que espalhou radioatividade por vários países próximos. Muitos cientistas, porém, procuram formas de evitar esses acidentes. Segundo Helen Corey, física da Universidade Federal de Pernambuco, é preciso conhecer bem a tecnologia para aproveitar seus benefícios. Toda atividade humana possui riscos e é preciso olhar as vantagens da energia nuclear sobre os outros tipos de energia, argumenta a pesquisadora. Se você quer saber mais sobre a energia nuclear e entender como o uso correto da radioatividade pode ajudar pacientes com câncer e até detectar fósseis, visite o Museu de Ciências Nucleares da Universidade Federal de Pernambuco. A visita é gratuita e as descobertas são incríveis.
Qual é o objetivo do texto lido? Oferecer uma explicação científica. Qual é o público leitor do texto? Todas as pessoas. Então, por quê? O fato da linguagem ser simples e clara torna o texto acessível a qualquer faixa etária. Então, por isso que pode ser a qualquer pessoa, porque a linguagem está de fácil assimilação. No texto, há diferentes estratégias para facilitar a compreensão de fatos científicos pelo leitor. Assinale as alternativas que indicam essas estratégias. Define termos técnicos ou científicos, sim. Conversa com o leitor, sim. Apresenta linguagem clara e acessível, sim. E apresenta dados estatísticos, não. Transcreva do texto a definição de urânio. Então, o que é urânio? Então, é um elemento químico que tem seu núcleo dividido naturalmente em vários pedaços. E aqui do ladinho, então, tá lá. O texto que você acabou de ler é de divulgação científica. Então, sua principal característica é divulgar de maneira acessível o conhecimento científico a um público amplo e não especializado. Em geral, esse gênero textual apresenta conceitos, processos e fenômenos. Observe a fotografia presente no texto e a frase que acompanha. A legenda da imagem, ela identifica o que está sendo mostrado. Sem a legenda, seria possível entender a fotografia? Então, dificilmente saberia que era Angra dos Reis, uma usina nuclear, tá? Então, ainda que o leitor reconhecesse que se trata de uma usina nuclear, dificilmente saberia que é Angra dos Reis. Então, com a imagem já fica aí mais fácil dele ver que era a usina nuclear de Angra dos Reis. Segundo o texto, como é produzida grande parte da eletricidade no Brasil? Então, grande parte da eletricidade no Brasil é produzida pela força dos rios em movimento. De acordo com o texto, uma pequena quantidade de urânio é capaz de gerar eletricidade suficiente para alimentar uma cidade inteira. Por que, então, a energia nuclear provoca medo? Então, por quê? Porque a energia nuclear, se usada de modo inadequado, ela pode emitir raios perigosos no meio ambiente, gerando doenças graves e até mesmo a morte dos seres vivos que estiverem na região. Então, por isso, tá? Então, ela provoca aí medo, porque se ela for usada de modo inadequado, de modo errado, ela pode emitir raios perigosos no meio ambiente, gerando doenças graves e até mesmo a morte dos seres vivos que vivem aí nessa região. Releia o trecho a seguir. Muitos cientistas, porém, procuram formas de evitar esses acidentes. Segundo Helen Corey, física da Universidade Federal de Pernambuco, é preciso conhecer bem a tecnologia para aproveitar seus benefícios. Toda atividade humana possui riscos e é preciso olhar as vantagens da energia nuclear sobre os outros tipos de energia, argumenta a pesquisadora. O que as aspas indicam nesse trecho? Então tá lá, toda atividade humana possui riscos e é preciso olhar as vantagens da energia nuclear sobre os outros tipos de energia. Então indicam aí a fala de Helen Corey, tá? Que é a pesquisadora. Então indica a fala dela. Certo? A fala de Helen tem o objetivo do quê? Explicar do que é feita energia, divulgar uma pesquisa a respeito das vantagens e desvantagens do uso desse tipo de energia, ou justificar o uso da energia nuclear? Então, justificar o uso da energia nuclear, evidenciando suas vantagens em relação aos outros tipos de energia. E o que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, na década de 1980? Ocorreu a explosão de uma usina nuclear, que espalhou radioatividade por vários países próximos. Então, foi isso que aconteceu. Leia novamente o título do texto, Urânio cheio de energia. A palavra energia está sendo usada com duplo sentido. Que sentidos são esses? Então, é no sentido de força, vigor e de capacidade de gerar eletricidade. Então, é no sentido de força, vigor e na capacidade de gerar eletricidade. O uso de duplo sentido no título tem o objetivo de despertar o interesse pela leitura do texto. E aqui do ladinho, então, está escrito: o duplo sentido é um recurso de linguagem em que uma palavra ou expressão tem mais de uma interpretação.
E aí vocês têm aí o finalzinho. Quanto à sua organização, o artigo de divulgação científica não tem estrutura rígida. Ele possui título relacionado ao assunto do texto e pode também conter subtítulo. Tanto no título como no subtítulo, é comum o emprego de vocábulos ou expressões de duplo sentido, com o intuito de despertar o interesse do leitor. Muitas vezes, já no título ou primeiro parágrafo, o texto lança perguntas ao leitor. Então, agora vocês irão abrir o caderno de atividades, página 13. Vamos lá? Caderno de atividades. A professora vai compartilhar aqui. Então, vamos lá. Página 13. Nós iremos fazer 13 e 14, 21 e 22. Então, vamos lá. A ciência do futuro. Então, olha lá, página 13. Nós temos aí um texto instrutivo, né? Que dá instruções. Um texto instrucional. Uma nave de papel. Então, que tal viajar pelo universo a bordo da sua própria nave? Você só vai precisar de uma folha de papel, ofício e muita imaginação. Siga o passo a passo para fazer a dobradura de uma nave espacial muito especial. Depois é só colorir, alçar voo e até a volta. Então, vocês podem estar seguindo aqui, passo a passo, e montando essa nave de papel. Certo? Qual é o título do texto? Uma nave de papel. Como esse texto foi organizado? Então, como que ele foi organizado? Ele apresenta um parágrafo introdutório e finaliza com a montagem da nave de papel. Então, vocês vão escrever que o texto apresenta tanto um parágrafo introdutório quanto itens que têm como finalidade orientar a montagem da nave de papel. Então, é isso que vocês vão escrever. Então, o texto apresenta tanto um parágrafo introdutório quanto itens que têm como finalidade orientar a montagem da nave de papel. As ilustrações são importantes para esse texto? Sim, com certeza. Então, por quê? Por quê? Porque complementa as instruções, o que ajuda o leitor na montagem. Então, vocês vão escrever só isso. Por quê? Porque as ilustrações complementam, elas ajudam, né? Então, elas complementam aí as instruções, ela completa, o que ajuda o leitor na montagem. Então, é bem diferente eu ler e ver, né? Então, ajuda bastante aí as ilustrações. Marque um X nas características do texto que você acabou de ler. Então, vocês vão marcar aí um X. No exponha as informações organizadas em 2 ou mais partes e apresentem instruções sobre a confecção de determinado objeto. E aí vocês têm a definição. Os textos instrucionais têm como objetivo fornecer instruções de como fazer algo. Então, eu posso ter aí é como se fosse a dobradura, né, de uma nave espacial. Eu tenho lá receita culinária, é um texto instrucional. Bula de remédios é um texto instrucional. Manual de algum eletrodoméstico, né, também é um texto instrucional, porque ele nos dá instruções de como fazer, ok? E aqui vocês vão destacar do material de apoio e vão montar aí, então, a dobradura desse cachorrinho aí, ok? Depois, pessoal, vocês vão lá na página 21. Página 21, nós temos mais um texto de divulgação científica. Então, a professora vai para lá. Deixa eu vir aqui. Página 21. Então, olha lá, página 21. Então, tá lá, leia o texto a seguir. Como funciona a Estação Espacial Internacional? Saiba como é a vida dos astronautas nesse laboratório que fica na órbita da Terra, bem longe da superfície. A ISS é um laboratório e observatório em órbita ao redor do nosso planeta. Ela realiza estudos científicos que não poderiam ser feitos na Terra, como experimentos envolvendo pouca gravidade. A Estação Espacial Internacional também
funciona como uma base espacial, dando suporte a viagens que têm ido cada vez mais longe. A viagem que levará astronautas a Marte, por exemplo, provavelmente passará pela estação. Super rápida. Ela orbita a Terra a uma altitude de cerca de 400 quilômetros, completando uma volta no planeta a cada 90 minutos, a uma velocidade de cerca de 28 mil quilômetros por hora. Pesa mais de 400 toneladas e tem o tamanho parecido com o de um campo de futebol, 105 metros de comprimento e 68 metros de largura. Tudo encaixado. A construção da ISS começou em 1998 com o lançamento do primeiro módulo. O projeto foi realizado em conjunto por 15 nações, lideradas por Estados Unidos e Rússia. A estação é formada por diversos módulos encaixados uns nos outros. Aos poucos, as peças foram fabricadas e enviadas para o espaço. Por isso, a estação pode ser modificada e atualizada de acordo com a necessidade. Representante do Brasil. Mais de 200 astronautas já passaram pela ISS, a maioria norte-americana e russa. Entre esses astronautas, Marcos Pontes é o único brasileiro. Ele partiu em direção à Estação Espacial em 30 de março de 2006, a bordo da nave russa Soyuz TMA-8, para realizar experimentos sobre gravidade, e retornou à Terra em 8 de abril do mesmo ano. Vários espaços. A ISS conta com laboratórios de pesquisas, cabines para dormir e um espaço para fazer exercícios. Também há um porão usado para armazenar suprimentos. Em uma área especial ficam os 8 painéis solares que recebem luz do Sol e a convertem em energia para a estação. Cada um mede 35 metros e conta com cerca de 32 mil células solares. Eles geram uma energia total de 84 quilowatts aí, suficiente para abastecer cerca de 40 casas. Como eles fazem? Cada astronauta descansa dentro de um saco de dormir. No banheiro é utilizado um sistema que funciona à base de mangueiras de sucção de ar, como os aspiradores de pó. Já a comida chega à estação enlatada ou desidratada, pronta para ser consumida. Por isso, não há geladeira ou fogão. Então, aí, vocês vão responder, é particular de cada um. O que mais chamou a sua atenção no texto e por quê? Aí vocês vão escrever, aí a parte que mais chamou sua atenção e por que chamou sua atenção. O que é a ISS e o que ela realiza? Então, a ISS é a Estação Espacial Internacional. É um laboratório e observatório que funciona como base espacial, orbitando ao redor da Terra, tá? E ela, então, essa estação realiza estudos científicos e presta apoio às viagens espaciais. De onde vem a energia que abastece a estação? De 8 painéis solares que recebem luz do Sol e convertem-na em energia para o funcionamento da estação. E aqui, então, está para lembrar, o texto de divulgação científica tem a função de divulgar, por meio de linguagem acessível, o conhecimento científico a um público amplo e nem sempre especializado. Apresenta informações ao leitor expondo e explicando conceitos, processos ou fenômenos. Qual é o objetivo do texto? Divulgar o conhecimento científico. E qual é o público-alvo? Então, por apresentar linguagem acessível, ele se destina a todos os leitores que têm interesse em ciência e astronomia. Ok? Então, a todos os leitores. Certo, pessoal? Então, agora nós iremos lá para a apostila de ciências. Vamos lá?